Então, vamos falar agora a parte, aqui está capítulo 10, mas era capítulo 9, está errado. Então, operações de equilíbrio multicomponente, a parte de métodos rigorosos. Então, a gente viu as equações que eu tenho, então, para eu resolver uma sequência de estágios, eu tenho uma série de equações, incluindo balanço de massa, total e por componente, as relações de equilíbrio, os balanços, os somatórios e o balanço de energia. Essas equações a gente chama de equações Mesh, que vêm das iniciais de massa, equilíbrio, somatório e entalpia, assim, dá o símbolo de entalpia, que é H. A gente viu a estratégia quando eu chego numa matriz tridiagonal, eu resolvo pelo método de Thomas, e a solução é por eliminação gaussiana, substituindo, achando P e Q, e depois fazendo a substituição retrógrada. E aí a gente viu o método BP, que inclui essa solução do método, uma inicialização, o método de Thomas, uma normalização, uma correção das temperaturas e o cálculo de uma nova temperatura de bolha a cada estágio. Depois ele vai recalcular o balanço de energia, corrigir as vazões e testar se tem menor que uma certa tolerância. A gente viu também a convergência em termos da temperatura. Aqui tem as equações para o cálculo das cargas térmicas e das correções das vazões. E a gente viu o método de soma das vazões também, que inclui inicialização com o método de Thomas e o cálculo das vazões de líquido baseado na soma das vazões. E aí ele resolve as vazões de vapor e depois normaliza o X e chega numa matriz, corrige as temperaturas por um cálculo do balanço de entalpia, que gera também uma matriz jacobiana, que é resolvida também, que chega a solução da matriz jacobiana vai me dar uma nova, a solução do balanço de energia, e vai me dar também uma matriz tridiagonal para a solução, certo? Que pode ser direto ou otimizado. A gente viu também que a gente pode pensar no método. O método é parecido, mas se meu sistema for isotérmico, eu não preciso recalcular a temperatura a cada prato. E com isso, ele simplifica um pouco o método de soma das vazões para fazer um soma das vazões isotérmicos. E o próximo método que a gente tem é correção simultânea, Naftali e Sandholm. É esse método que, na verdade, é usado em geral nos simuladores. Por quê? O que ele faz? Solução de todas as equações do sistema. Solução simultânea de todas as equações do sistema. Ele não faz um corte de temperatura e vazão, como foi feito no algoritmo de fundo de bolha e de soma das vazões. Veja que nos outros dois algoritmos, você faz primeiro você converge uma etapa, depois você converge a outra. Aqui ele corrige tudo simultaneamente. Você tem um conjunto de equações e está resolvendo o conjunto de equações ao mesmo tempo. Continuando, temos balanço de massa, de equilíbrio, de energia e os somatórios. E substituindo as equações, já está aqui com as equações de somatório, você pode reescrever as equações nessa forma. E você tem um sistema que você tem um vetor de variáveis e um conjunto de funções.
ele resolve por Newton. Então, as minhas variáveis são as vazões, as temperaturas e as vazões de líquido. E eu tenho balanço de energia, balanço de massa e equações de equilíbrio para resolver. E eu vou resolver como se fosse um grande Newton-Raphson, certo? E aí, o que vai acontecer? A minha matriz jacobiana agora, ela vai ser uma matriz tridiagonal de matrizes. É como se eu tivesse uma matrizona para resolver, e essa matrizona tem, cada componente desses são pequenas matrizes, onde as matrizes A são matrizes da variação com das funções, que é a jacobiana, e você tem aí as várias variações para escrever, ou seja, o A são as variações com as variáveis no prato anterior, J-1, o P com as variáveis no prato e o C com as variáveis no prato posterior. E aí você vai ter que resolver todo esse sistema ao mesmo tempo. É isso que o simulador faz, certo? E a gente termina, eu não vou entrar em detalhes de como resolver, quais os métodos numéricos, sim, dá para resolver, mas eu acho que não precisa também de entrar em detalhes demais. Mas a lógica, se você precisar resolver, aí está a matriz. Se no meu simulador tem uma matriz jacobiana tão grande, veja que se de alguma maneira ele cair numa matriz mal condicionada, ou seja, uma matriz que tem algum problema com variáveis de tamanhos muito diferentes, isso pode fazer com que ele não convirja. Então, a forma como ele calcula essas matrizes jacobianas, seja elas com derivadas, muitas vezes eles fazem derivadas numéricas, mas muitas vezes essas derivadas são feitas analiticamente, passo a passo. Em geral, garante uma convergência melhor. Mas se eu tenho um modelo de equilíbrio ruim, isso pode dar um problema muito grande. E vai fazer com que ele convirja para um valor que não é o que a gente quer. Eu posso dar uma dica rápida aí de programação? Pode. Se a gente for trabalhar com uma matriz que é muito grande, é interessante a nível assim de esforço computacional, ou seja, tempo das nossas vidas, que em vez de a gente ir adicionando uma coluna a cada iteração, mesmo que eu não saiba os valores, eu faço uma matriz cheia de zeros, porque computacionalmente é melhor eu ir recolocando os valores do que criar uma coluna nova. Computacionalmente é muito mais exigente você ficar a cada iteração aumentando alguma coisa ou mudando alguma coisa na matriz do que só substituir um valor. Então, se for esse o caso, aí vocês criam a matriz de zeros, uma matriz de uns, o que quer que seja, e depois vem realocando os valores. Ok? E aqui a gente fecha